Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova, eis este grande mandato que nos foi deixado por Jesus Cristo, para que fôssemos ao encontro de outros povos, de outras culturas, de levar esta boa nova a todos os confins da terra. É este o nosso programa, olhar o mundo missionário, perceber esta largueza do reino de Deus e, sobretudo, perceber que hoje há homens e mulheres que partem ao encontro de irmãos nossos que vivem noutras latitudes para anunciar esta mesma boa nova que, como foi importante há 2000 anos, continua a ser importante também nos dias de hoje. Bem-vindos ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário e desta vez vamos ter mais uma voz feminina entre nós. Vamos ter entre nós a irmã Ana Rita, serva da Sagrada Família, uma irmã muito jovem que se cruzou na minha vida como missionária em Cabo Verde, sendo ela também cabo-verdiana, de uma ribeira do concelho de São Miguel, da Ribeira de Principal, uma ribeira que já deu um bispo à Igreja e que deu esta irmã também à Igreja. A irmã Ana Rita tem feito o seu percurso missionário desde que descobriu a sua vocação em Cabo Verde e eu tive o prazer de acompanhar também o seu discernimento vocacional e depois ela vai nos contar um pouco da sua história e atualmente está a trabalhar em Portugal. Irmã Ana Rita, boa tarde. Boa tarde. Sejas bem-vinda a este nosso programa e vamos falar da tua vida missionária, ainda que não são 50 nem 60 anos de missão, mas já são alguns e esses alguns são vividos também com muito amor e com muita intensidade. Eu tenho o privilégio de conhecer-te, já desde jovenzinha que tu eras, e tive o privilégio também de trabalhar contigo, e tu trabalhares comigo na nossa paróquia de São Miguel, concretamente no Mundo Jovem. Inclusivamente chegaste a ser também, há algum tempo, presidente do nosso secretariado paroquial da Juventude. E eu posso testemunhar, desde que conheci na Ribeira de Principal, eras sempre uma menina bem atiladinha, bem comportada. Ainda hoje és. Irmã Ana Rita, conta-nos um pouquinho como é que foi a tua presença, antes de mais de falar de vocação, a tua presença como cristã na tua família e nesta comunidade da Ribeira de Principal que tu assiduamente participavas. Sim, o que eu posso dizer é que a minha caminhada como cristã foi desde muito pequenina. Lembro que os meus pais era tradição ir aos domingos à missa. De pequenina há momentos que a missa era só uma vez ao mês, ao domingo, mas esperávamos com muita expectativa para chegar esse dia. Depois da primeira comunhão, sei que passei a participar já na missa numa aldeia vizinha, a Capela de São Pedro, a partir de praticamente mais ou menos 8 anos. Já comecei a frequentar a missa, para além de esperar um mês na minha aldeia, também nessa aldeia vizinha. A minha vocação, digo que nasceu de berço e por ter a Sagrada Família como padroeira da capela, da aldeia, isso teve sempre uma força em mim, desde pequenina. Cresci neste ambiente de família em que víamos a Sagrada Família como modelo e os pais nos incutiam, os avós, a sermos como Jesus, que foi sempre muito obediente. E eu fui passando de etapa em etapa, sei que os movimentos foram muito importantes para a decisão que eu ia tomando quando chegou a altura de responder ao chamamento, que é começar pela Legião de Maria, pequenina, talvez os 6 anos, lembro pouco da Legião de Maria. Depois passei para o escotismo, que foi muito importante e decisivo, posso dizer, na minha caminhada como cristã. Eu era feliz, é aquilo que eu posso resumir. E durante esse tempo eu sentia sempre que Deus me pedia algo mais, que era assim um bocadinho confuso, porque eu fui conhecendo as irmãs da minha paróquia, mas não sentia chamada para esta congregação.
e nem sentia chamada para outras congregações que eu fui conhecendo. Mas sentia que no fundo que Deus me chamava para segui-lo com todo o meu ser, e procurava assim caminhar sempre nesta direção com a ajuda da minha família, da paróquia, que foi, acho que que é um privilégio de ser uma paróquia missionária do Espírito Santo, e eu fui crescendo também nesta vocação missionária. Antes de irmos ao sinal que Deus te deu para dizer eu quero ser irmã religiosa, sei que a tua preocupação pela juventude foi sempre enorme. E vou dar um exemplo, da qual sou testemunho, a criação que tu fizeste, com mais alguns membros da comunidade da qual participavas, a criação dos herdeiros da Sagrada Família. Queres-nos contar um pouquinho o que significava ser herdeiro da Sagrada Família numa capela, evidentemente, que tinha como patrono a Sagrada Família? Sim, este movimento, posso assim dizer, isso fez parte do meu próprio chamamento, mas é um chamamento que não foi dado a mim mesma, porque eu sei que foi a interpelação de jovem que diz, vai e vai nos deixar assim, o que é que pode nos deixar que marca para nós continuarmos a caminhar, firmes na fé? E aí então, de uma noite para uma manhã, eu pensei, herdeiro da Sagrada Família, pode ser aquilo que eu posso deixar, talvez, assim, no sentido de deixar como uma herança. O que é que eu posso deixar? Herança espiritual ou de fé, posso chamar. E como houve jovens de boa vontade, as crianças quiseram aderir também, acabamos por pensar naquele grupo dos herdeiros da Sagrada Família, que no fundo era um grupo para eu ficar ligada à minha aldeia e às pessoas, não cortar o laço de vez. E os herdeiros da Sagrada Família ficavam no fundo na retaguarda e era um grupo também que me apoiava, porque eu precisava deste apoio, de alguém que pensasse em mim. E assim nasceu. É um grupo que no início deu-me muita força, porque sentia sempre sentia que não estava sozinha, porque os herdeiros espiritualmente estavam comigo, porque eu sentia que a minha vocação não é algo que é só meu, mas era uma vocação que eu até marcou muito aquele momento de envio. Eu senti que no fundo fui chamada por Deus, mas fui enviada por uma comunidade que... E sei que depois da criação desse movimento Herdeiros da Sagrada Família, que eu pude visualizar e, sobretudo, ser interpelado também, que apanhava as crianças, os adolescentes, os jovens, inclusivamente também os adultos, como uma comunidade orante. Depois eu tive a culpa, certamente, de ter pescado para o Secretariado Paroquial da Juventude, ou seja, depois de uma experiência dessas com jovens, presidiste na nossa paróquia o Secretariado Paroquial da Juventude. Acho que também foi uma fase importante para o teu crescimento também como jovem. Queres-nos falar um pouquinho, enquanto foste presidente do Secretariado da Juventude, o que é que marcou em ti e na nossa juventude? Muita coisa marcou, por isso é que o tempo não chega para exprimir. Vou tentar resumir, não sei se vou conseguir. Mas este momento de ser escolhida para estar na frente do Secretariado da Juventude, eu acho que isso que é algo que na altura eu sentia assim, mas eu se calhar não sou capaz de dirigir esta juventude, mas é o Senhor, confiam em mim, os padres, o pároco, o senhor padre Nuno na altura, que estava como acompanhador dos jovens, confiam em mim e com a ajuda de todos eu vou conseguir. Isso foi decisivo, digo que foi um tempo de preparação para o meu sim a Deus, porque ali começou a minha vocação. E já digo a verdade,
que a minha eu recebi o chamamento por um sinal, foi precisamente na reunião do Secretariado da Juventude. E então o Secretariado da Juventude ensinou-me muita coisa, ensinou-me a ser e a procurar ser cada vez mais para Deus, algo que se calhar por palavras nós não conseguimos explicar, porque é no fundo estar aberta à relação com Deus. Eu sou testemunha também, mais uma vez, e, portanto, percebi que no Secretariado da Juventude Deus queria algo mais de ti. E sabia também, fui percebendo pelo diálogo que nós íamos travando, que não estava claro ainda para ti qual a congregação que podia preencher um bocadinho a tua vida, sabendo que a Sagrada Família foi sempre um ponto presente. E o sinal foi-te dado num acampamento que nós fizemos na Ilha do Maio, precisamente no contexto dos nossos jovens e escuteiros, em que, na altura que estávamos em acampamento, numa altura de oração, num momento de oração, tiveste um sinal. Queres-nos explicar qual foi esse sinal? Sim, há sinais que aconteceram um pouco antes, mas o sinal para eu aceitar a vocação, no fundo eu queria, mas ao perceber que eu estava a ser chamada para deixar o meu país, deixar os jovens, porque depois de entrar no Secretariado da Juventude eu comecei a estar sentir que aquilo era algo que eu tinha que assumir. Assumi, digo de todo o coração, de tal maneira que eu estava presa. Por isso, recebi o sinal da congregação antes, mas tinha dificuldade se realmente ia aceitar ou não. E no acampamento, então, recebi aquele sinal decisivo de que chegou a hora e que tinha mesmo que dar o sim, que dar o passo. E foi depois daquele acampamento, então, que eu escrevi à congregação. Mas eu recebi um sinal antes, que eu digo já no Secretariado da Juventude, na reunião, que foi aquele postalzinho, aquele calendário, que tinha lá escrito Congregação das Irmãs Servas da Sagrada Família. E na Ilha do Maio, o que aconteceu é que nós fomos acampar lá numa aldeia, numa capelania que era da Sagrada Família. Íamos rezar a capela, as missas eram celebradas na capela e foi um momento para eu, então, ganhar a força e dar o passo. Porque depois, então, como disse, escrevi logo para a congregação a pedir a minha entrada na congregação. Foi sempre claro desde a tua meninice que a Sagrada Família marcaria a tua vida e também o teu coração e agora, sendo também membro de uma congregação dedicada como carisma à Sagrada Família. Na altura desses anos todos, houve assim algum missionário do Espírito Santo, porque a paróquia de São Miguel, desde 43 até os dias de hoje, teve sempre os missionários do Espírito Santo à frente. Houve assim alguém que te marcou do fundo do coração nesse teu discernimento e que te apoiou e te ajudou? Sim, posso dizer mais diretamente, para a decisão foi o Sr. Padre Nuno, aqui presente, mas posso dizer que todos aqueles missionários que foram passando pela paróquia e que lembro melhor a minha convivência mais com o Sr. Padre Muniz, marcou-me sempre a presença dos missionários, todo o exemplo que nos davam e procurar que nós fôssemos fiéis, obedientes na fé. Isso me ajudou e todos os padres que passaram na paróquia acrescentaram algo mais na minha vida de fé e nessa caminhada que eu digo de seguimento mais a sério. Depois do sim. Depois do sim tomado para as Irmãs Servas da Sagrada Família, congregação que na altura não existia em Cabo Verde, não existe, chegou a hora de arrumar as malas e vir para Lisboa, para Portugal. Sim. Foi fácil ou difícil deixar tudo?
Foi, como eu disse, eu estava um pouco apegada aos jovens da paróquia. Não trocava aquilo por nada, mas aconteceu algo na minha vida que eu tinha que aceitar, porque eu pedi um sinal à Sagrada Família, no fundo. Esse sinal foi pedido e eu recebi este sinal, porque houve um momento da minha vida que eu fiz mesmo uma consagração pessoal à Sagrada Família, que foi no ano anterior em que recebi o chamamento, para me indicar qual era o lugar. Eu disse, se eu não encontrar no lugar, eu quero servir a Sagrada Família. E eu comecei a fazer aquela caminhada. Então eu não podia depois dizer à Sagrada Família não. Tive toda essa história para discernir e ter mais segurança e romper com tudo e partir, que foi esse sinal forte da Ilha do Maio. Na hora, depois daquilo eu senti-me livre, depois daquele acampamento, eu senti-me livre para tudo. Mas lembro-me que eu disse, primeiro vou dar o passo, vou saber o que é que as irmãs querem, só depois é que eu vou comunicar que realmente tomei a decisão. Para não me deixar influenciar, eu já tinha dificuldades em dizer, eu vou mesmo. E sem ajuda, se houvesse alguém no meu caminho que dissesse, se calhar é melhor pensares um bocadinho, aí atrasava as coisas. Então, foi. Chegaste a Portugal em 2006. 2006. Fizeste a tua formação, evidentemente, como qualquer pessoa que se quer se consagrar ao Senhor. E em 2013, depois fizeste a tua primeira profissão religiosa. E em 2013, eis que as irmãs servas da Sagrada Família te lançam um desafio para ir até São Tomé e Príncipe, a África. Novamente voltares ao teu continente, mas a outro país. E dentro de São Tomé e Príncipe, há a Ilha do Príncipe. E aí estiveste um ano como primeira experiência missionária fora da tua terra. Claro, depois de Portugal. O que é que reguardas dessa experiência missionária em São Tomé e Príncipe? Guardo muita coisa, mas tocou-me muito aquele povo tão acolhedor, tão simples, que no fundo eu senti-me em família, porque a maioria das pessoas são de origem cabo-verdiana. E tocou-me muito, posso dizer, nunca pensei em ser enfermeira, mas, por exemplo, nesta missão eu tive que fazer o papel de enfermeira, que era fazer penso às pessoas, medir a atenção, acompanhar, escutar de várias maneiras, fazer a pastoral com os doentes, com os velhinhos. É algo que me marca, que eu digo, nunca pensei que fosse capaz de fazer aquelas coisas, porque eu não tinha experiência. Mas ganhei muito. Acho que aquilo me fez sentir mais humana. Porque escutar uma pessoa velhinha, que às vezes não diz nada, mas diz tudo. Temos que saber escutar. Então, esse foi um momento que marcou muito. Não falo assim mais dos velhinhos, porque foi uma experiência nova, mas também estive com crianças, tive a oportunidade para estar com os escuteiros, fazer algumas formações, o grupo coral, e grupo que foi também muito interessante, porque quando cheguei lá o grupo cantava todos os domingos, era sempre o salmo, cantavam os salmos, mas era com a mesma música. E eu disse, bem, eu estou aqui, eu não posso esconder esse dom, então vou ajudar. E todas as semanas, nos intervalos que eu ia tendo, que era pouquinho, porque tinha que desdobrar em tanta coisa, e eu ia preparar os salmistas para os salmos de domingo. Tive de fazer aquele papéis que não fazem parte da minha especialidade, e há coisas que não foram difíceis. Gostarias de voltar para São Tomé e Príncipe? Gostava. Ou outro país que tens em sonho? Eu sempre procurei estar aberta para ir para onde o Senhor me enviar, através da minha congregação, de acordo com a necessidade.
mas nós temos sonhos. Sim, o meu grande sonho foi sempre a Ilha do Príncipe, por saber, também foi uma dos pontos que me deu muita força, era saber que a congregação também tinha países de missão. Neste caso foi São Tomé, e sempre tive esse sonho, e eu acho que naqueles 4 meses eu consegui fazer algo, eu mesmo senti. Eu disse assim, 4 meses fiz algo que levaria se calhar muitos anos, porque foi muito intenso, de manhã à noite, acordar às 5 da manhã, porque lá o sol nasce mais cedo. E ainda continuo com esse sonho de missionária, eu acho que há muito Atualmente és professor e trabalhas no externato de São Miguel Arcanjo, em Lisboa. Outra realidade, trabalhar com meninos da Europa, crianças da Europa. Gostas, eu sei que eras professora também em Cabo Verde e deixaste de ser professora para vir para a irmã religiosa. Depois, agora, se seres outra vez professora, sentes-te bem e gostas de exercitar no mundo da educação? Sinto-me bem, como irmã, sinto-me bem. No fundo, ser irmã, se nós às vezes podemos ser professora mesmo sem ter esta profissão, mas no meu caso, eu tive essa profissão, é mais fácil. E por ser, as aulas que eu dou são aulas de religião e moral, posso dizer que é uma área com que me estou familiarizada, que posso dizer faz parte daquilo que é a minha formação ao longo da preparação para a vida religiosa. Tudo isso nos ajuda, então não é difícil. Muito obrigado, irmã Ana Rita, pelo teu belo testemunho de jovem, de consagrada ao Senhor. Chegamos ao fim de mais um programa. Caro espectador da Ângelos TV, mais uma vez chegamos ao fim. O tempo passa rápido, a irmã Ana Rita certamente tinha muito mais coisa para nos contar, mas fica aqui o essencial da vida desta irmã religiosa. Vir de um país missionário, ser fruto dos missionários do Espírito Santo e ser agora, depois de uma experiência em São Tomé e Príncipe, olhar agora este mundo a partir de Portugal e a partir da nossa realidade. Voltamos a ver para a próxima semana e esperamos que nos continue a acompanhar com a mesma alegria e com o mesmo entusiasmo missionário. Muito obrigado.